Fala galera, começando mais um Pod Bronx, seu podcast onde você vai sempre ouvir falar não só de artes marciais, como todas as artes e mostrar um pouquinho como que é a vida por trás disso, toda a luta, todo o dia a dia do atleta e não só nas modalidades de luta, né? E hoje a oportunidade, né? Pastor, apresentador de televisão e jogador profissional e faixa preta de jiu-jitsu. Seja bem-vindo, Moisés. Prazer enorme estar aí, falando com o pessoal aí do Pod Bronx, essa família fantástica. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a presença e o currículo é extenso. Não é Pois pra, é é, pra cara. poucos. Esse currículo aí. Será que o cara faz alguma coisa bem de tudo isso? Ah, com certeza. Senão não teria feito. Não teria feito. Mas hoje nós vamos se focar na arte marcial. Vamos Que eu lá. sei que é uma coisa que geralmente falam da parte do futebol, falam do programa, que é um sucesso. Mas hoje vamos bater esse papo aqui do jiu-jitsu. Como é que o jiu-jitsu entrou na vida? Cara, é uma oportunidade muito fantástica de falar sobre isso, porque, como você mesmo disse, né? São raros os momentos que eu me recordo assim de alguém ter parado para poder falar comigo assim, de fato fazer uma entrevista, fazer um podcast sobre e especificamente jiu-jitsu, né? Então, hoje para mim está sendo um momento memorável. E o jiu-jitsu entrou na minha vida por uma questão de necessidade, acredite. Sério? Sério. Eu fui atleta profissional, como nós falamos, né? Só para dar aí um Sim. spoilerzinho para a galera entender. Eu fui atleta profissional de futebol. Quando parei com a parte futebolística, eu terminei minha faculdade, terminei também meu seminário de bacharel em teologia, fiz o meu mestrado e aí realmente fiquei com a minha vida na parte física debilitada, porque eu não tinha tempo para cuidar da minha parte física, e eu que sempre fui atleta, sempre fiz uma atividade física desde molequinho, de repente parei E tem abruptamente. aquela coisa, né? Jogador de futebol, acabou, Ronaldinho. Cara, e o pior que é interessante, assim, que a gente que treina a vida inteira, depois você perde a motivação para fazer qualquer coisa que seja algo que não seja dinâmico. Por exemplo, fazer musculação, eu não tenho paciência. Correr, eu não tenho paciência. Para mim, hoje, ver uma pessoa correndo assim na praia sozinho é uma loucura, porque eu fiz isso na minha vida inteira. Então, as minhas articulações já não suportavam mais esse tipo de coisa, joelho, tornozelo. Então, eu não tinha o que fazer uma atividade, até por conta dos meus horários. E foi bem naquela época que o jiu-jitsu começou a explodir com o Royce. Fez aquele boom. Pô, o Royce finalizando todo mundo no Vale Tudo, pegando aqueles caras de cento e tantos quilos. É história parecida com a minha, porque a Bronx começou por causa do Royce. Tem até o bonequinho dele. Então. Esse bonequinho tem uma história bacana. Só para abrir uma aspas, eu tava no Canadá, pro UFC, né? E eu tinha saído, eu sempre gosto, eu coleciono essas coisas, né? E aí eu comprei, achei o bonequinho, comprei. Quando eu voltei, Moisés, quem tava no saguão do hotel? Conversando com duas moças assim, o Royce. Caraca, a E fera. eu não sou de ser fã, eu não sou tiete, não adianta. Mas tem pessoas que eu admiro. Claro. E eu comecei por ele, tava dentro do UFC por causa dele, né? Comecei no jiu-jitsu por causa dele e cheguei ao UFC onde eu vi ele em ação. Aí, mano, com licença. Ele é um cavalheiro. Pô, Royce, desculpa tá incomodando. Cara, sou seu fã. Aí me identifiquei. Ele falou, não, pô, conheço esse e tal. Pô, eu comprei um boneco, você não assinaria. Comecei no jiu-jitsu por você, comecei no UFC. Ele falou, não, vai lá. Eu vou subir lá no quarto e pego. Ele falou, não, quando chegar pode me chamar que eu vou e faço. Cara, um cara Um cavalheiro. sem... Eu tive uma experiência como essa também com ele no Campeonato Brasileiro. Não me lembro perfeitamente o ano, lá no Rio de Janeiro. E ele tava na arquibancada. Alguém da família ia lutar e ele tava na arquibancada. E eu, inevitavelmente, né, não conhecia ainda o Royler, tal, a galera, né? Não tinha ainda o contato com a Aham. galera. Então, o Royce era realmente A esse ícone, referência. né? Essa referência. E eu fui falar com ele também, Erickson. E foi fantástico, assim, a atenção que ele deu. Levantou para tirar foto, sabe? Esses detalhes que são, às vezes, tão infímidos, insignificantes para tanta gente, mas que a gente sabe que a gente lidar com alguns ícones
do esporte, os caras são, né, poderosos, né, cara? Às vezes tu vai, E pô, pode tirar uma foto? Ele, pode, tira aí. O cara nem se mexe, né? eu tive uma experiência ruim. Bom, mas na família também, na família, Uau. dele. Mas é isso que eu acho, eu sempre ensinei para meus alunos o seguinte, né? Você pode ser um grande atleta, mas vai ser muito mais legal você estar passando na rua e falar assim, ó, lá vai Moisés. Cara, Moisés de kimono ninguém pega. E, irmão, cara, gente boa, acessível. Pô, se quiser falar com ele, tirar foto com ele, pô, pode falar que ele te atende. Isso não tem preço do que falar assim, pô, lá vai Moisés. Cara lutando é uma máquina. Mas, pô, cara, nada a ver, Como maltrata os pessoa, outros, é um cara. Falam até a palavra, é um idiota, essas coisas. é. Cara, então é bem melhor você preferir. E o Royce é um Não, cara à ele é um parte. cavalheiro, cara. E ele foi cavalheiro nesse dia também. E a gente fez uma foto juntos, tal. E foi um momento marcante assim pra mim também. E voltando no ponto, é, eu tava com essa problemática, sem fazer nada, só focado na questão do trabalho. E aí o Royce arrebentando, explodindo, finalizando geral, tal. E eu via tudo, ia na locadora, não sei se tu lembra, ia na locadora alugar as Que o fitas, UFC né? um, O UFC 2, 1, 2, tal, né? 3. O Vale Tudo. É, vale tudo, O velho. Ultimate, vale tudo, tal, tal, não sei o quê. E aí, cara, de repente eu falei, quer saber, bicho? Eu vou experimentar essa arte. Acho que é bacana, acho que eu vou gostar disso. E aí, na Pedro Lessa, aqui em Santos, tinha uma loja, uma sobreloja, e tinha uma placa enorme na frente escrito Jiu-Jitsu. E aí eu falei, cara, vou fazer uma visita aí, vou perguntar, tirar informação. Cheguei lá, tinha um cara no dojo, no tatame, um faixa preta, tal, sentado, tava sozinho. E eu entrei, pedi licença, ele, eu, pois não. Eu falei, cara, vim aqui pegar informação, tal, gostaria de treinar. Ele falou, você já treina? Eu falei, não, nunca treinei. Ele, então, tem horário tal, horário tal, horário tal, né? Você tem que ter o seu kimono, papapá, não sei o quê. Me falou o valor de mensalidade. E aí o que me chamou a atenção, na verdade, que o horário que ele me falou, que era o primeiro horário da manhã, ele batia completamente com a minha necessidade. Porque depois das 9 horas da manhã, eu estava com o meu horário totalmente comprometido até a noite. Mas na parte da manhã, das 6 às 7h30, era um horário que para mim batia bacana. E salva o dia, né? O Salvo o dia fica dia, irmão. Pô, maravilhoso. tu dá aquele treino, tu já O começa o dia dia fica levinho, né? maravilhoso. Aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer, cara. Aí eu falei, não, tá bom, mestre, tal, não sei o que, eu vou agora mesmo. Saí dali, do lado da loja, não sei se tu conhece, na Pedro Lessa tinha uma loja chamada Papes Sport, Sei. que era uma loja conhecidona na época, Sim. assim. Eu já desci, fui na Papes E Sport. deixa eu matar minha curiosidade. Quem era o faixa preta? Ah, não lembro, não Não era o lembro. Sarrusso, não, né? Não O sei, Moreno. cara, se de repente era esse cara O mesmo, Moreno. era um Porque moreno. nessa época, poxa, em Santos, eu acredito que além do Sarrusso, que era um dos mais antigos, devia estar chegando aí Paulo Teodoro, o falecido Paulo Não Teodoro. era não, eu acho que era esse O Sarrusso Sarrusso, eu mesmo. acho. E na Pedro Lessa, por tudo que você me falou, eu acho que era o Sarrusso. É, e ele tava sozinho no tatame, sentado, de kimono, com a faixa preta dele na cintura e tal. E aí eu desci, fui na Papis Sport, comprei um kimono na hora, foi sinistro. Falei, amanhã eu tô aí, meu irmão. Fui pro outro dia, fui no outro dia de manhã já treinar. Falei pra minha esposa, falei, ó, amanhã de manhã eu tô lá treinando, vou começar a cuidar da minha saúde. Ela, ai, que bom, não sei o que, ficou toda feliz, valeu. Fui, cara. Mas foi uma decepção, Eric. Por quê? Porque eu cheguei pra treinar, só tinha eu e mais um cara. E ele, o professor. E aí a gente começou a treinar, eu totalmente leigo e tal. O cara já sabia um pouquinho mais que eu, mas só tinha nós três. Aí eu fui a primeira aula, fui a segunda aula, fui na terceira aula. Quando chegou na quarta aula, o cara já não foi mais o outro cara que treinava comigo. Só tinha eu, ele e o professor. Ele não foi mais. Aí o professor me chamou, falou, cara, pô, preciso bater um papo contigo e tal. Eu falei, pô, pois não, professor. Aí ele, ó, cara, eu vou ter que fechar esse horário na parte da manhã, porque não tá tendo demanda. E pra mim tá sendo super sacrificante vir, entendeu? Pra atender. Enquanto eram dois, beleza ainda, mas agora o outro já não vai vir mais. Ele vai mudar de horário também, porque só tem vocês dois. Tu não consegue mudar de horário? Aí eu falei pra ele, falei, pô, cara, eu não consigo. Porque depois desse horário, pra mim, meu dia tá totalmente tomado com as questões de trabalho.
E o esporte para mim é um lazer, né? Não é... Ia ser só pra manter, né? Exato. Aí fiquei mó chateado, Eric. Por quê? Porque aí ele falou: ah, a não sei que você queira fazer aula particular e tal. E na época eu não tinha. Eu não tinha condições financeiras e também não entendia ainda a importância. Porque se eu tivesse entendido a importância naquela época, você pode ter certeza que eu tinha me virado das tripas, o coração tinha E a pago uma aula. oportunidade, né? Pô, Que é cara. uma E oportunidade. você treinar com faixa preta É. exclusivo pra você É uma ali todo oportunidade. dia, pô, tu evolui anos-luz, né? É. E aí eu acabei parando. Olha só que história interessante. Acabei parando. Fiquei mó triste e tal. Guardei lá meu kimono, ficou lá cheio de naftalina. O kimono, eu falei, tá tranquilo, mas eu ainda vou voltar a treinar essa parada aí. Aconteceu que no decorrer dos dias da minha vida, eu fui transferido do meu trabalho para o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio, porque eu tinha morado no Rio muito tempo, né? Sou do Rio de Janeiro e tal, e eu já tinha trabalhado no Rio, jogado futebol, várias paradas assim, lá no Rio. E acabei voltando para o Rio de Janeiro por causa de trabalho. Quando voltei para o Rio, aí eu já tava numa situação assim, fisicamente falando, muito mal, Eric. Por quê? Tipo, eu ia fazer uma palestra, por exemplo, e no decorrer da palestra, assim, da temática, batia 40 minutos, assim, mais ou menos, de palestra, eu passava mal, me dava tontura, Sentia. eu tinha vertigem, o meu físico gritava, ao ponto de eu, tipo, segurar na tribuna, assim, pra, né, não cair, não bambear ali. Falei, cara, eu não tô legal. E, cara, acredite você, me chega lá na igreja no Rio de Janeiro um cara que é o Rock, a gente chama ele de Rock, é Alex o nome dele, o Lequinho, o Rock. E um dia terminou a reunião, ele veio falar comigo. Aí ele, pô, que vim aqui falar contigo, eu queria fazer parte aqui do ministério, da instituição, tu me recebe aqui e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara, claro, você tá vindo de onde? Ele, não, eu tava parado, não tava indo pra lugar nenhum, tal, tal, tal. Eu falei, pô, seja bem-vindo. Pô, maneiro demais. Ele, então, inclusive, eu queria te falar que eu treino jiu-jitsu, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Aí eu, opa! Aí ele, pô. Aí eu falei, sério, cara? Aí ele, sério. Eu falei, então deixa eu te contar uma história. Fui, contei pra ele o que tinha acontecido. Ele, caraca, tu tem um kimono? Tu já treinou? Eu falei, não, calma. Eu Era uma comecei época e tal. maravilhosa. E aí ele, não, se tu quiser eu te dou aula. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Tá brincando. Aí ele, não, te dou aula se quiser começar hoje. Meu irmão, o cara super empolgado, super disponível, o Lequinho. Faixa roxa, faixa roxa. Faixa roxa. É, Faixa roxa, é super empolgação com faixa roxa. disponível e se encaixou comigo, né? Porque minhas aulas, pra tu ter uma ideia, começaram quando? Eu fazia aula da meia-noite às 2, da 1 às 3. Era meu horário. Era o horário que eu podia e ele louco pra dar aula. Eu tenho essa dúvida, né? Por que carioca gosta tanto da madrugada? Cara, eu sou um cara da Porque noite. você cara. sabe que não é só você. Minotauro é assim, os caras são assim. Não, geral. Eles, É. pô, fazem reunião de madrugada. Então aí adora a dorme a madrugada. partir da manhã e vira de novo o dia. Carioca é assim, cara, acho que é por causa do carioca, da noite, a noite carioca, né? Ela é muito movimentada, ela não para, o Rio de Janeiro não para. Qualquer horário que tu quiser comer, tu encontra um restaurante aberto, qualquer hora que tu encontra academia aberta, se tu quiser fazer então é verdade. ginástica, se tu for à praia, tu vê um personal dando treino, então a vida carioca ela é muito noturna, né? Eu acho que é isso. E comecei a treinar, mestrão, de madrugada ali, fazendo treino com ele, e comecei a evoluir. Ele, pô, tu é muito inteligente, tu aprende rápido as coisas, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, tu não tem noção quanto eu tava com vontade de aprender essa parada. Pra encurtar a história, pra não ficar nada pra trás. Ele chegou e falou pra mim assim, já tinha um mês e pouco assim que eu tava treinando, ele falou assim, ó, vai ter um interno lá na academia onde eu treino. E se você quiser participar, eu te inscrevo. Se você quiser fazer uma experiência e tal. E eu, louco, né, cara? Eu falei, lógico que quero. Pô, faixa branca, meu irmão. agora. Interno. Eu falei, é agora que eu vou testar meu jiu-jitsu, pô. Vou lá ver qual é que é. Aí ele, ó, vai ser um interno, vai ser num shopping, o campeonato, vai ser muito legal, papapá. Falei, demorou, vou lá. Aí ele me inscreveu. Eu fui pro campeonato, foi muito bacana, porque eu cheguei no campeonato, aí ele me apresentou pro professor dele, na época, e aí falou da minha história e tal. Aí o professor dele já, tipo assim, antes de começar o evento, o campeonato, já pediu pra gente fazer ali uma oração com todo mundo. E pra mim, aquilo foi uma loucura, né? Eu falei, pô, que eu tinha na minha cabeça aquela ideia doida do princípio, né? De que, pô,
O jiu-jiteiro é brigão, arruma confusão e não sei o que, papapá. E aí generalizava, né? Pra esses bobão que saem pela rua aí fazendo besteira, né? Eu era um que generalizava. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, cara, tem espaço pra gente boa também da cabeça nessa parada. E foi muito bacana, porque eu fui vice-campeão. Já No primeiro. cara, no primeiro Vou contar campeonato. um segredo, eu na faixa branca só tomei pau, até É no mesmo, interno. cara? Vim começar a minha história e ganhar as coisas da azul em diante. Na branca era só porrada. Podia ser mais leve, podia ser o que for. Acho que eu me revoltei quando peguei a azul. Cara, eu no primeiro campeonato foi muito interessante, que o primeiro campeonato tu nunca esquece, né? Eu lembro que eu ganhei a primeira luta, eu fiz 3 lutas. Eu ganhei a primeira luta, ganhei a segunda e fui pra terceira. Na terceira eu perdi. Tomei um Ezequiel de frente. Tomei um Ezequiel do moleque, um moleque muito mais experiente que eu. Eu me apavorei quando o cara me estrangulou. Eu botei o queixo pra proteger. O braço entrou na boca. Ai, Quando entrou na boca, Eric, muito engraçado isso. Quando entrou na boca, eu mordi o braço do cara, mané. Acredita nisso, cara? eu acredito porque isso é recorrente. Isso é recorrente, já vi isso. Cara, mas foi um instinto assim. Eu falei, caralho, esse Cara, desgraçado me estrangulando. Pô, de frente, fez uma posição que eu não conhecia. E eu comecei a querer puxar a cabeça, né? Porque eu tinha derrubado ele, fiz 2 pontos e eu tava dentro da guarda, tentando dar um jeito de abrir ali pra poder passar. E ele foi se ajeitando e pum! Me pegou de Ezequiel. a primeira coisa que vem na mente é inaceitável. Não, dentro da Não, eu guarda, falei, eu não. não vou bater. Eu falei, eu não vou bater. Já logo mordi o braço dele. Quando eu mordi o braço do cara, o cara, tá mordendo, tá mordendo. Aí o juiz parou a luta, olhou o braço. Aí, Uma pô, tu marca. mordeu o cara. Aí eu, não, ele que me estrangulou na boca, não sei o que e tal, aquela conversa toda. Aí ele, não, tá desclassificado e tal, perdeu. Aí eu, pedi desculpa pro cara, mas fui embora contentão, né, tal. Aí o professor do Alex, que estava me dando aula lá no projeto da igreja, ele falou assim, pô, cara, aquele pastor lá, aquele moleque lá é brabo, meu irmão. Tem que trazer ele pra academia, cara, ele tem futuro, não sei o quê. Pô, Eric, depois daí, cara, eu comecei a ir treinar na academia, comecei a treinar 3 vezes por dia, pra tu ter uma ideia. Eu ia no primeiro treino, ia no treino depois do almoço, ia no último treino. Porque eram os horários que eu conseguia ir, que não atrapalhavam o meu trabalho. E comecei. E ainda de noite, quando o Alex tinha disposição, eu ia na madrugada. Montava o tatame lá e pegava firme. Cara, aí eu, no outro campeonato, aí eu já consegui ganhar de faixa branca. Ganhei 3 campeonatos consecutivos. Ganhei o campeonato da Ferge, Ó, que era um campeonato bacana também, que foi em Niterói. Peguei um moleque que já tinha uns 4 graus na faixa, assim, que já era faixa branca antigo. Era um moleque que eu sabia, assim, que ele não mudou, não tinha mudado de faixa para azul, porque é vagabundo, né? é. Não tinha dedicação, E nem como nunca atleta, nem quer. como competidor. Aí ficava anos na faixa branca, mas era um branca já azul pra lá, né? Mas aí eu consegui ganhar, e aí mudei de faixa. Passei pra faixa azul. E aí na faixa azul, do mesmo jeito, cara. Fui competir, tal. Aí fiquei em terceiro lugar no primeiro campeonato. Depois ganhei todos os Mas outros. na azul não mordeu ninguém, não, né? Não, na azul aí eu aí eu já Não tava. deixava entrar o Ezequiel. Na azul já não Pô, deixava entrar, aí já não dava mais esse mole, né? Aí já não dava mais esse mole, né, não. velho? Pô. Aí, cara, foi muito bacana porque eu comecei a fazer um treino seletivo, porque aí eu peguei amizade com o Alex e peguei amizade também com o Nig, na época, e aí comecei a ir pro treino seletivo, que a gente pegou, sabe como é que é, né? Tu faz amizade com o mestre ali, ele te prioriza de alguma forma, ó, o treino bom é tal horário, vem, te É. coloca pra treinar com os mais graduados, né? E aí eu aprendia muito, né? Treinando com a galera, aprendi uma posição nova, aprendia uma saída nova, entendeu? E os caras gostavam muito de mim, porque por muitas vezes o tatame virava terapia, né? Os caras começavam a bater papo e eu colocava em Não, prática ali. a resenha do tatame é a melhor. É, pô. E deixa eu abrir só um parênteses que amanhã, no domingão, vai ter um treinão só faixa preta. Convido se estiver aí. Nós vamos fazer Muito obrigado. aquele treinão. E eu só. Por que que eu falei isso? Porque eu peguei esse gancho. Eu tenho 2 faixas azuis, o Anthony e o Jefferson, que eu vou deixar treinar. Que eu deixei. Vai participar do treino dos preto e marrom, porque Olha aí, tá vendo? não corre. Tá E vendo? dá trabalho. E dá trabalho. E acho que foi o que aconteceu com você. Isso é bom. Não é só amizade. Porque se ele não vê talento em você, só por amizade não dá pra levar. Porque em vez de você ajudar no treino, você atrapalha. Ah, Verdade. não. Ó,
Moisés, vai ali com fulano. Não, não, eu tô cansado. E nesses treinos não existe tô cansado. É verdade. É guerra, 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 guerra. Então, galera, amanhã tem treinão. Desculpa, Legal. desculpa interromper, Moisés. É, Manda aí, manda não, aí. Aí mas faz levou parte. os E, treinos. e eu ia, como você falou, os caras queriam treinar comigo. Muitas vezes eu vi faixa marrom me chamando pra treinar e eu era faixa azul. Aí, tá vendo? Aí eu comecei, assim, com toda humildade do mundo, né? Eu sei que treino a gente não comenta, mas como a gente tá num bate-papo aqui, é até que sirva de incentivo, né, pra galera que tá Sim. começando, hoje a galera que tá iniciando aí a vida no jiu-jitsu. Tipo, cara, pra mim era de suma importância eu treinar com esses caras. Eu podia estar morto, mas eu ia ali, dar mais um rola, mais 5, mais 3, não sei o quê. Eu ia por quê? Porque pra mim era um aprendizado. E pra tu ter uma ideia, Eric, eu comecei a apertar a galera de cima, entendeu? Aí já o neguinho já faixa roxa não queria mais treinar comigo, entendeu? Aí eu ia chamar pra treinar, os caras, não, tu é muito bruto, não sei o quê, tu faz muita força. Historinha, né? E eu escutei do Carson, né, cara? Porque eu peguei o Carson, né, irmão? Nossa. Então eu escutei do velho Carson, essa lenda. Ele falava assim, ele, Paulão, essa galera toda no tatame naquela época, ó. Ele falava assim, ô bicho, quem tem força faz força, bicho. Quem tem força faz força. Cara, o old school é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo old school. Graças a Deus eu peguei essa época. Porque era outra época. Não é? Era maravilhoso. Hoje a molecadinha quer olhar no YouTube e, pô, a nova onda agora é sentar, juntar perna com perna, 50-50 e vamos embora. Não, ensino meus alunos a E quebrar fica ali 50-50. aquela gangorra, né? É. Entendeu? E era, pô, chegava no campeonato pra lutar aqui o Paulista em São Paulo, que era o FPJJ, né? Pô, na época, roxa, eu, marrom, indo pra marrom. Pô, Margarida, Pô, Barbosinha, só fera, né, entendeu? cara? Chegava no Mundial, era De La Riva, Marcelinho Garcia. De minha mãe era Nossa. marrom. Nossa. Cara, você sentava, pegava a pipoquinha, ó. É um aprendizado atrás do outro. E guerras. Hoje E não. aquele jiu-jitsu solto, né, mestre? Não te Pô, interrompendo, mas aquele jiu-jitsu solto, a luta era tipo, era 10-8, e, era 12-10. você pegou a Hoje melhor em dia parte. o nego ganhou uma vantagem, Que é nego amarrar até o final. ficou ali Tanto que amarrando, mudaram as amarrando. regras, né? O juiz conta, demorou demais, punição. Demorou demais, punição. Pra evitar isso. Ninguém busca mais. E, pô, você viveu a melhor época, né? Isso dentro da academia. Verdade. Porque cada treino da academia era uma competição. Não tinha esse negócio de risinho. Ai, me raspou. Hoje foi tua mãe, quem sabe eu raspo. Não, era a guerra. Pô, me raspou, fiquei puto, meu irmão. Tu vai ver É, só, é igual os caras falavam, né? Porque depois, nessa sequência, eu tive a oportunidade também de conhecer a família Grace e tal, aquela coisa toda que tu já sabe. Quando eu peguei a faixa preta, eu tive a alegria, o privilégio de ter o Roller colocando a faixa em mim, fiz foto com ele para registrar esse momento. O Roller, o Roker, o Nig tava e tal. Então, foram momentos assim que marcaram a minha vida. Por quê? Porque esses caras são raiz, né, irmão? Então, os caras, tipo assim, irmão, se o cara me pegar, tá tranquilo, eu vou bater. Só que eu vou pegar ele 10 vezes, já irmão. pegou alguém no treino que fazia assim, ó, pastor? Você foi lá e me raspou. Acabou o tempo. Vamos de novo? Pô. Cara, esse fominha. E tu já sabe que vai vir aquele treino que, meu irmão, ele vai pular no teu pescoço pra se vingar que tu raspou ele. Nossa, cara, e é Bora muito mais bom. uma, bora mais Bora uma. mais uma, é isso Bora mesmo. mais uma. Tem 10, 20 cabeças no tatame pra você escolher. Não, 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 vem comigo. Não, vem comigo. E essa guerra era muito boa. É uma guerra saudável. Sim, pô. E te incentivava. Eram por causa de guerras assim que você fazia os 3 horários. Sim, e eu amava isso. E por conta disso, eu comecei a ter um relacionamento, mesmo sendo faixa azul na época, comecei a ter um relacionamento muito bacana com os graduados, tipo com a galera faixa marrom e faixa preta, porque tu sabe como funciona, meu É, irmão, é a é a hierarquia, hierarquia. entendeu? Meu irmão, Ainda mais naquela época. o Era major, o pior coronel, ainda. ele não senta na mesa do soldado, É. né? Então, é normal, não é vaidade, não é soberba, é a hierarquia, Respeito. o respeito. Respeita toda a história. O que o pessoal hoje não entende é que você não chegou na faixa preta sentado, brincando e sorrindo. Tem toda uma história ali. Entendeu? E isso era muito respeitado Foram naquela época. Tinha um 14 peso. anos, né, cara?
Teve. 14 anos de competição, de competição todos os meses, de viajar, de pagar inscrição, de competir a DCC, sabe? Submission, de ir para fora do Brasil, pagando a minha própria passagem, só para acompanhar o meu mestre. Quem ia dar o seminário era ele, e eu ia tipo de boneco, entendeu? Para ele fazer as posições em mim e tal. Quer dizer, eu não ia ganhar nada, entre aspas, com aquilo. Sim, só. Mas eu ia, entendeu? Pela experiência, para ganhar aquela cancha, para ter aquilo no meu currículo, entendeu? Que eu viajei, eu fui a um seminário fora do Brasil, chegou lá, eu treinei com pessoas de outro país, entendeu? Que tem um outro tipo de jiu-jitsu, que faz um outro tipo de jogo. Eu testei o meu jogo, eu tive a oportunidade de competir também, e assim sucessivamente. Boa parte da América do Sul eu conheci através do jiu-jitsu, pô. Entendeu? Então, a galera graduada, Eric, eles começaram a gostar de mim. Por quê? Porque eles olhavam esse diferencial que eu tinha na questão do treino. Eu não era aquele cara que, tipo, acabava o meu treino, eu, tipo, tirava o kimono, amarrava, ficava ali sentado no kimono, tipo, jogando conversa fora, atrapalhando, às vezes, o treino, pro mestre ter que falar, pô, galera, fala mais baixo aí e tal, que tô Tá dando aula aqui, não sei atrapalhando. o que, tá atrapalhando. Não. Se eu tivesse ali no tatame, tu pode ter certeza que eu tava prestando atenção no treino dos graduados, vendo uma saída, vendo uma finalização, uma raspagem, uma coisa nova, ou então eu tava treinando. E aí a galera graduada gostava de mim. Aí tinha o churrasco dos graduados, eles me convidavam. Aí tinha treino secreto, fechado, eles me convidavam. Isso aí. E eu ia. Ah, tinha o futebol dos graduados. Eu tava. Aí nego falava, ah, é protegido, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, não era que era protegido. Era que, tipo, os caras viam que a minha dedicação e o meu sonho, eu sempre falei, desde quando entrei no jiu-jitsu, falei assim, cara, o meu sonho é um dia me formar. Porque eu sempre fui dedicado assim, em tudo na vida. Que eu fiz, eu falei assim, cara, eu quero chegar no topo, entendeu? Eu quero ser o melhor. Não melhor do que ninguém, melhor pra mim mesmo. Sabe? Eu quero chegar lá. Eu quero ser um black belt um dia, entendeu? E fui me dedicando. Fui pra faixa roxa também. Fui campeão. Aí eu só andava mesmo com os caras mesmo. Aí babou mesmo. Que aí a gente saía de Jacarepaguá, ia lá pro Meyer treinar com o mestre Casquinha, entendeu? Aí começava a rodar o Rio. Ia lá treinar com a Mauri, com o Bustamante, com essa galera toda, né? E sempre aprendendo. Eu era o, o bebê, né? Da turma, na verdade, mas os caras gostavam de treinar comigo. Até uma vez, eu me lembro também, uma parada do Casquinha, que foi muito legal, né? Que o Casquinha hoje tem a Top Brother, né? Sim. Aí, pô, Casquinha era aquele treinador raiz, irmão. Treinava com taco de madeira do lado. A gente tava correndo assim e conversando, aquecendo, ele blau, dava madeirada, Ei, não me fala que. Ô, bons tempos. dava madeirada aí. Meu irmão, tá conversando? Tá mole o treino que tá aí batendo papo, não sei o que, e blau. Ele pegava aquele extintor, cara, jogava o pó do extintor na galera pra botar a turma na linha. Ô, bons Tu tava treinando, ele vinha com aquele, sabe aquela mangueira do extintor? Ele tirava aquela mangueira e ficava na mão, assim. Aí tu começava a avacalhar no treino, não sei o quê, tipo, tu treinando ali, conversando, não sei o quê, ele vinha aí, blau, nas costas, nego, ô, qual é, mestrão, não sei o quê, ele tá conversando, isso aqui não é passarela não, rapá, treina direito, presta atenção no que tu tá fazendo, não sei o quê, é por isso que perde, é por isso que é finalizado, é por isso que não sei Cara, o quê, isso ó. é muito bom. Caraca, Nossa, cara. eu vou só abrir um spoiler de uma coisa que acontecia. Teve um tempo que eu dava aula, era lá nas Torres. E a gente tinha o som e a luz. E era um lugar improvisado, era uma sala praticamente, ela era bem feitinha, mas ela era improvisada. Então na tomada ficava tudo ligado naquela tomada. O som, a luz e tudo. Então, aquecimento correndo dentro da sala. Quando um esbarrava ali e apagava tudo, que aí você tinha que reconectar tudo, Putz. todo mundo já comemorava. Porque sabia que no final tinha corredor. Uau! Quem fizesse esbarrasse era corredor no final. Fachada, Então, pô, parceiro. ô, época boa. Boa demais, Não. putz. Só quem viveu entende. Essa é a verdade, né, mano? Caraca, quantas vezes, Eric, que a gente Pô, treinando, o nego fazia sacanagem. Aí o mestre chegava e falava, ó, tô falando aí, não sei o que, meu irmão. Ele chegava, passava a chave na porta, spray de pimenta.
Jogava, meu irmão, Por spray que de que eu não pimenta. pensei nisso? Forma de educar. Né? Mas ele trancava, nego ficava, qual é, mexão? Qual é, meu irmão? Tá sufocando, não sei o quê. Então, Aí os mais matreiros, né? Deita, 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 respira embaixo que o ar de pimenta fica em cima, deita, deita. Aí eu fui aprendendo, né? Bagulho ardendo o olho, eu, caraca, qual é, mestre, não sei o quê. esse lá Aí vai nego, é deita, deita, pior. deita, PR, deita, PR. Aí eu, blum, deitava, eu, pô, aqui embaixo não tem o cheiro. Aí eu, não vai virar, caraca, era muito maneiro, cara. Não, Foi é bons tempos muito... que não voltam. Assim, a gente fala, brinca, porque eu peguei o teste samurai, né? O tão temido teste samurai do macaco, né? Na época. Uau! E eu fazia aqui, ainda faço em alguns, mas. Macaco era o brabo É. também, né? É filho da mãe. E assim, Onde hoje é ele se diferente. encontrava e se Ele e o pegava com o Godoy. Ryan, cara. É. Pô, eu Não, lembro tem dessa várias. época, Eu vários. vivi uma em Jundiaí, porque assim, a gente foi pro Max Fight, e daqui a pouco tá vindo de um lado da rua. A gente, né? Macaco, eu, Flávio Álvaro, Pô, a o. gangue toda, hein? Pô, o Thiago Silva, que na época tava no UFC. Tal, pô, viemos esse lado. E do outro lado, o Ryan, Fábio Leopoldo, Gabriel Vela. Na época, que até ganhou do Macaco, do Muay Thai. Muita gente boa, conheço ele. Pamplona. Pamplona, Irmão, e a gente passando putz. num beco. Caraca. Eu. Tu acredita, só abrindo um parênteses, tu acredita que eu peguei essa época toda, a gente não se conhecia. É. Tu lembra que eu te contei várias paradas de alunos teus que foram lutar, que eu tava lá? Porque como eu conhecia toda a galera, muitas vezes a organização e a realização do evento eles contratavam. Contratava o Carlão, contratava o O Carlão Bebel, Barreto tem contratava várias. a E galera você toda. tava no Eagle Fight, Sim, que foi onde o Charles lutou com o Pachu. exatamente. Lembra que eu te contei que eu Sim. vi, eu falei assim, caraca, que é esse moleque magrelinho, não sei o que, tal, tal, tal. Já era esse monstro que É tu isso, tava né? criando. Entendi. É, então. E aí você vê. E, cara, é o que eu costumo falar. Tanto o MMA quanto o Jiu-Jitsu é um mundo pequeno. É um mundo pequeno. O que a gente fizer aqui vai se refletir ali, porque são Ecoa. praticamente as mesmas pessoas que estão É ali. verdade. Pô, eu sei que na época, se não me engano, eu era faixa roxa. Quando tá se cruzando ali, mano, só fera. Eu falei, eu vou escolher o mais magrelinho, vou puxar ele pro canto e falar assim: fica na manha. Deixa os caras brigar, vamos ficar aqui de Vamos boa. conversar aqui. É, Você. deixa. Irmão, saía faísca, parecia que tinha relâmpago. Parecia tipo Mortal Kombat, É, pô. mas passou um pelo outro o grupo e não deu nada. Esse dia eu levantei a mão pro céu e falei, obrigado, Senhor. Porque se Pô, sai uma treta, pô, você teve uma você não vez, vai Eric. recuar, você vai Pô, pra dentro. teve não tem uma jeito. vez, Eric, que, cara, se eu não me engano, foi no Ibirapuera, meu irmão. Os caras se trombaram, saíram de dentro do ginásio, Eu não estava nesse. se trombaram, parceiro. Aí foi aquela muvuca, pega, Uhum. pega, pega. Aí os dois mesmo falaram: ah, ninguém entra, só os dois, só os dois, só os dois. Parceiro, se pegou, meu irmão. Macaco e Ryan, cara. Porra, eu lembro que o macaco entrou pra derrubar, o Ryan pulou na guarda e começou a socar ele socar os E dois o se macaco pegando. ia lutar Pá. o predador na outra semana. Ia, Eu me lembro é isso disso. aí. Na pesagem, o macaco saiu escoltado pelo Goi. Foi. O Nossa, bagulho era louco. muita treta. Como E diz a música do Lu, é muita é treta. muita treta. E eu conheci o Lu num evento em Barueri. E virou meu amigaço. Até um abraço, Lu. Sim, Lu é o Lu é um cara fantástico. Eu já tive vários, fantástico, mano. vários eventos com ele, né? Que tinha música, ele ia, né, Sim, fazer. A galera até uma época começou a entrar no UFC com a música dele, né? sim. Treta, é muita treta, tal, Não, não a sei o gente quê. passou muito tempo treinando combate pesadão Isso. e o CD, o hino de guerra lá, que é só as músicas dos lutadores. Não, o pregador é um cara à parte, é ímpar, né? E pra mim foi muito bacana essa época, porque depois disso Pegou a nata, pegou as peguei, melhores cara, épocas. foi um tempo assim ímpar pra mim, ímpar, sabe? Pô, eu vi na época áurea do Paulão. O Paulão, quando eu cheguei perto do Paulão, eu falei, cara, como é que pode esse cara bater naqueles caras grandes? Olha o tamanho dele. Eu falei, eu sou quase do tamanho do Paulão, pô. O Paulão tem 1,75. Mas aquela tora, socado forte pra caraca, meu irmão, bicho brabo. Cara, chegava, derrubava, botava os caras pra baixo e já era, meu irmão. Eu falava, caraca, bicho. Uma coisa tipo assim, que ficou devendo pra mim no mundo da luta é que eu queria muito ter lutado, né? Eu queria muito ter lutado MMA, né? MMA. Mas os caras nunca deixaram. Os caras gostavam tanto de mim. Meu irmão, se eu ver tu tomar um soco na cara dentro do octógono, eu vou entrar lá, tu não tá vendo? Eu gosto tanto de tu. Se eu tiver do lado de fora
de coaching pra tu. E, meu irmão, o cara te dá um soco na cara. Tu não E, tá vendo? Eu vou pular a aquela grade e época vou entrar, não sei o era quê. guerra. Aí eu, não, pô, me deixa lutar, faz uma luta casada, não sei o que tal. Lutei tudo que tu pode imaginar. Lutei wrestling, lutei ADCC, lutei com kimono, mas, pô, não saí na No mão assim. MMA. Treinei muito, né? Que eu treinava com os caras que eu gostava, tinha um treino secreto que os caras faziam na Tijuca, que só treinava a nata também, né? Royler, os caras, eles treinavam na Tijuca, né? Na Gracie Tijuca. Porque as Gracies mais conhecidas lá no Rio de Janeiro, a Gracie A Barra, a Tijuca. Gracie Maitá e a Gracie Tijuca, né? Então, o faixa preta lá na Gracie Tijuca, eu esqueci o nome dele agora, cara, é o cara que foi casado com a Letícia Ribeiro. Ah, o Fernando? Não, não é Fernando, não. Pô, ele é conhecidão, ele já lutou também no UFC. Eu Sim, esqueci, agora me sim. fugiu o nome dele, ó. Que Esqueci, eu sei, eu vacilo. sei. Hum, Morango. Morango, É, o Morango, Morango. Fabrício Morango. Fabrício Fabrício Morango. Morango, é o É com Morango. F, vamos lá, Moranguinho, vamos lá. É, eu pô, sei, pô. gente finíssimo, cara duro pra Duro pra caraca. cara. E tinha um treino lá, e você vê, eu ia, os caras me deixavam treinar, Cara, que show. entendeu? E foram momentos assim fantásticos. Aí depois eu mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, continuei treinando ainda, continuei competindo. Aí uma época eu fui treinar com o Rossian, aqui em São Oceano. Paulo, com o Rossian Meu Grace. amigo, grande pessoa. Então, Fazia o Nação Jiu-Jitsu. é, Grande campeonato. cara, fantástico. Nessa época eu trouxe o Alex, que era da minha igreja lá, eu trouxe o Alex do Rio pra cá. Nós montamos uma academia em Ribeirão Pires. O Alex ficou dando aula. Lá a gente fez uma filial da Grace lá, a gente montou a Grace Ribeirão Pires. Foi quando o jiu-jitsu expandiu assim ali no ABC em Ribeirão Pires. Depois até veio outro Grace também para Santo André, para São Bernardo, que na época não tinha. Então, a gente, de alguma Eu não forma, sei se é em Ribeirão Pires que hoje em dia, ou pelo menos antes, tinha o Curió. não, o Curió, meu parceiro, o É, Curió é meu amigo, eu levei o Curió pra lutar no The Warriors. O Curió tava parado um tempo, ele tinha tido uma lesão no sim. joelho. E pra tu ter uma ideia, eu filiei o Curió uma época, quando ele saiu do Da Macaco, Macaco. quando ele saiu da Goltin, da Macaco, eu filiei o Curió na Grace. Coloquei ele em contato com o Renzo, tal, e trouxe a bandeira, foi muito legal, foi uma época porque ele era um nome assim bem forte ali na região, porque ele lutava vale tudo, Sim, na não, e o época ele não era Curió, faixa preta ainda. meu amigo, eu cheguei lá em evento, em treino, ele também já veio aqui treinar com meus alunos, que ele me pediu uma época, eu dei uma força pra ele, e ele era muito forte em Ribeirão Pires. Cê é louco. Muito forte. Hoje ele tá, parece, se não me engano, em Santo André. Faz Ele, tempo que eu não falo ele, com ele tá em ele, Santo cara. André, mas eu tenho uma galera lá em Ribeirão Pires, são meus amigos que treinam ainda, tem academia de jiu-jitsu lá. O Alex ainda tá lá, teu amigo? Tá, Legal. tá lá. O Digão, o Joe Digão tá lá também. Tem um outro rapaz, o Nery, que também é um faixa preta, que ele era faixa preta de judô, mas é faixa preta também do... Caraca, a gente falou o nome dele aqui, agora há pouco. É faixa preta de um cara conhecido, amigo nosso também, das antigas aqui de Uhum. São Paulo, que é o Nery, tem uma academia muito legal lá no centro de Ribeirão Pires. Tudo pessoas maravilhosas, cara, que contribuíram pra caramba pro esporte. E eu, quando eu vim pra cá, eu dei também a minha contribuição pro esporte, pro jiu-jitsu, cheguei a competir pela Federação Paulista, cheguei a competir brasileiro. Já de faixa preta eu fui pro Mundial, lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei Ginásio da Tijuca, aquilo ali era ginásio da Tijuca. Cara, e se eu te contar como maravilhoso. é que eu perdi a luta, meu irmão, é pra apanhar, cara, pra bater no cara assim depois, cara. Eu ganhando a luta. Aí meu coach começou a falar assim: ah, amarra a luta agora, amarra, tá ganhando, tá acabando tal. E eu ia pra final. Eu ia pra final. E, pô, o cara entrou na minha perna. O cara entrou na minha perna, eu já nervoso, o tempo terminando. Cara, em vez de resistir ali, ficar segurando ali, esperando, pô, fui entrar numa de pular na guarda do cara. Quando eu pulei na guarda do cara, o cara tava segurando a minha Segurando a calça. perna e os 2 pontos. Pô, fez 2 pontos, cara. Eu tava ganhando a luta, meu irmão. O cara fez 3-2. E aí eu fiz de tudo pra raspar o cara, botei o ganchinho, segurei, levantei, sacudi, sacudi.
ficou quicando, quicando, e ele se mexendo, se mexendo. Pum, acabou a luta. Vixe, os caras ficaram muito loucos comigo. Você é burro, pô. É burro. Bicho burro. Faixa preta já burro, pô. Caraca. O meu filho irmão, já viu falando isso. ganhando a luta. É muito Ganhando a bom. luta, porra. O cara segura na tua perna. Tu puxa pra guarda. Você é erro de faixa branca, burro pra caraca, não sei o que e tal. Aquela coisa toda, né? Mas, tipo, aquela coisa agradável, né? Lógico. E realmente eu fiz uma besteira, né? Depois eu me martirizei, né, por causa disso. Falei, caraca, mano, eu ia pra final, eu ia ser no mínimo vice-mundial, entendeu? E foi muito legal, mas fiquei em quarto, ganhei, né, algumas lutas e eu era novinho de faixa preta e peguei a galera mesmo escolada, né, na minha categoria, nego tudo tora, né, aquele maluco chumbadinho, eu já master, né, os Aonde? caras são mais duros ainda, Então, parece que é aonde mais fácil lutar com os moleques adultos do que com os, com os Master, do que eu com ia os pro master. Internacional de Master direto. Eu tenho 2 medalhas de prata do Eu Master. comecei a me inscrever no adulto Pô. uma época, sabia? Não, na minha categoria, quando eu chego lá, quem tava? Rodrigo Comprido. Uau! Eu falei, tá fácil. Aí eu me lembro como se fosse. Não, na verdade, esse eu fiquei em terceiro. Foi uma prata e uma bronze que eu tenho, porque eu perdi na semi pro Paulo Strecker. Paulinho, meu grande amigo também. E aí ele que foi pra final com o Comprido e perdeu pro Comprido. Eu tenho uma foto do pódio de nós 3. A final do Paulista aqui eu perdi pro Andrei, pô. Pro Andrei da Tretz, eu acho que é o nome da equipe dele. A gente fez mó lutão, Tava ganhando dele, ele me puxou pra meia. Aí eu esparramei, comecei a pesar ali e amarrar, né? Aí eu já abri o kimono, puxei, fiquei ali amarrando, segurando. E ele muito flexível, muito forte também, bom. Aí ele ficou tentando me raspar um tempão. E eu ameaçava sair, ameaçava passar a guarda e voltava, né? Falei, pô, tô ganhando de 2-0, né? E aí a torcida dele, ele com maior torcidão, os alunos dele Isso tudo faz lá. diferença. E os caras tudo, ele é lutador de karatê, não sei o quê. Os caras falando, e eu dando língua, eu nem aí. Os caras nem aí. Pô, no finalzinho, cara, ele me raspou, cara. No finalzinho ele me raspou e ganhou. Eu tenho essa foto até também, a gente no pódio. Ele em primeiro, eu em segundo, e um outro rapaz que eu não me lembro o nome dele em terceiro. E a gente se tornou muito amigo também, o Andrei, por conta disso, né? Ele, caraca, meu irmão, Não, isso é outra coisa que o jiu-jitsu tu tem, tem né? quanto tempo de faixa preta? Aí eu, tanto tempo, tal. Ele, caraca, cara, parabéns, não sei o quê. A gente vai, luta, tenta dar de tudo ali no tatame pra cima do cara, mas geralmente viramos amigos. Eu tenho muitos amigos no jiu-jitsu que O jiu-jitsu lutaram tem com essa capacidade, né, Não, mestre, de demais. fazer amigos, né? É uma Não, família, eu né? tenho uma foto que pra mim ela é épica, que é eu e mais 3 faixas marrons, né? Foi meu último ano de marrom, que a gente fechava sempre as finais do Paulista. Então aquilo ali era um rodízio, na verdade, de Uau. campeão. E tem um que eu encontrei ele em Araçatuba, um dia que eu fui lá, ele é policial civil lá. E aí ele, pô, lembra de mim, o Camarinha? Eu falei, pô, cara, claro. Aí, pô, já saímos pra comer. Isso é Caraca, que bom maneiro. demais. Pastor, chegando ao fim, hein? Show, Pô, obrigado. não, mas vamos ter uma segunda parte? Se Vambora, pô. compromete a fazer uma segunda Lógico, parte? tô Vamos fazer a segunda parte? Porque, à ó, sua disposição, irmão. já vi que temos muita, mas muita história de jiu-jitsu pra falar aí. Verdade. Entendeu? E volto só a fazer um ponto. É engraçado, né? Nós vivemos a mesma época. Verdade. Estivemos em mesmos eventos A gente não se e conhecia, não mas se vivemos conhecia. ao mesmo tempo. E a gente tem a parte difícil do jiu-jitsu, são as partes das lesões, né? Aí eu tive que aprender isso, que pra mim, né? Os caras falavam, meu irmão, tem que aprender a conviver com dor, né? Cara, E aí eu tirei lições pra vida disso, eu né? sou abençoado. Eu sou abençoado nesse ponto. Nunca tive uma lesão séria. Vai, pra não dizer que eu nunca tive, quando eu era faixa azul, meu ombro Tu deslocou. nunca trepou uma costela? Não. Caraca, pô, Eric, meu Deus. E sempre fui competidor. Caraca, Sempre fui cara, competidor. eu trepei costela 2 vezes, assim, Nossa, e é uma... Já tive alunos que deu, que eu vou pra dizer que esse dor é não consegui horrível. esticar. Eu tenho a minha aqui do lado direito, porque eu Nossa, baixava peso pra competir. E a aí, cara, musculatura E aí, enfraquece. quando tu jogava por baixo, nego imobilizando, você querendo fugir, o quadril se mexia, a bicha, prac.
A flutuante. Eu sei que é uma dor. Nunca tive, mas já acompanhei quem passou e eu sei que é uma dor absurda. Pô, eu gostava quando eu inscrevia no campeonato, só pra gente Claro. concluir aqui, eu gostava, cara, eu me inscrevia no campeonato e ficava olhando a chave, né? Os nomes que iam entrando. Quem nunca? Já nunca? já começava a olhar para assim, deixa eu ver quantas lutas, né? Quantas lutas eu vou fazer. Fazendo aquele cálculo. Caraca, cara, que adrenalina falta bacana, disso. cara. Eu Que sinto muita adrenalina falta. bacana. E, às vezes chega aluno pra mim falando desse ponto, aí chega aluno pra mim assim, pô, mestrão, fala, o que foi? Pô, tem 60 cara na minha categoria? Eu falei, ó, respira, vamos lá. Na primeira leva, na primeira fase, 30 vai embora, filho. É. Você não vai lutar com os 60. Na segunda vai mais 15. 15. E, ó, 60 caras você vai fazer aí no máximo 4, 5 lutas, se não ficar de baia. Então fica tranquilo. Aí ele, pô, é mesmo. Não é mais aquele choque, né? Dá, Quando tu lógico vê. que dá. Aí eu vi nego mudar de categoria. Pô, nego falava assim: pô, meu irmão, por que na minha categoria se inscreve tanta gente desse jeito? Pô, vou mudar de categoria, eu vou subir de peso, vou descer. Eu falava, caraca, e Ó, eu não conseguia baixar E peso na de jeito próxima nenhum. conversa, ambos. Porque eu tenho umas experiências muito legais quando lutando, de falarem antes, do meio da luta. E tenho certeza que você tem também. É, cara. Então, o nosso próximo bate-papo vão ser histórias de lutas. Show. De Vambora. competições. E de dentro da academia também. Porque tem Sim. coisas que acontecem na academia que são engraçadíssimas. Verdade. Então, esse vai ser o nosso próximo bate-papo. Combinado? Fechado, mestrão. Pô, Tamo junto. Obrigado mesmo. Na câmera ali, manda uma mensagem pra galera aí. Galera, valeu demais estar com vocês. Um abraço enorme aí para toda a família Bronx. É um prazer enorme estar aqui com essa figura emblemática do esporte que tem tanto ajudado o jiu-jitsu, o MMA e as artes marciais de uma maneira em geral. Então foi um prazer estar com vocês aqui, poder falar de um tema que geralmente poucas pessoas me convidam para falar. Então foi realmente um momento ímpar para mim. Muito obrigado, estou à disposição. Me comprometo sim, mestrão, ir lá na academia, dar uma suada. Se você tiver cuidado de mim, não deixar os meninos me bater, eu prometo que eu vou. Não, tá o convite de pé. E, pô, vai ter a segunda parte. Ó, galera, chegou a sua vez no canal Na Kiss ISTV, vale a pena. 36.1, de segunda a sexta, Pô, das e 23 além do à sucesso, a meia-noite. oportunidade que você dá para as pessoas é sem comentário. A abertura Legal, é mas sem comentários. legal. Então, galera, aguardo vocês e vai ter a segunda parte. Aguarda que vai ter a segunda parte. E vai vir história, hein? Já vi que, ó, um só é pouco. É verdade. Nós vamos fazer uma trilogia logo, logo. Vamos sim, mas à Valeu. disposição. Galera, um ótimo fim de semana para vocês. Deus abençoe. Valeu.